Olá, galerinha do sexto ano, né? Estamos aqui para dar sequência ao conteúdo que nós trabalhamos nos meses anteriores, né? Bom, no mês anterior, vocês fizeram inclusive a prova, né? Nós trabalhamos aí os conceitos-chave da geografia, né? O conceito de espaço geográfico, o conceito de território, o conceito de paisagem, o conceito de lugar geográfico, certo? Bom, a partir desses conceitos que foram trabalhados aí ao longo do mês letivo, né, que a gente teve a oportunidade de ter as aulas presenciais, né, nós conseguimos compreender, de certa maneira, algumas coisas primordiais, como que o conceito de paisagem, né, é constituído aí por tudo aquilo que a vista alcança, né, tudo aquilo que está presente, né, faz parte do nosso horizonte, do nosso olhar. Bom, para dar sequência ao conteúdo, eu gostaria que vocês pegassem aí, né, o livro de vocês, né, para acompanhar essa videoaula com o livro, certo? Vocês vão colocar o livro aí na unidade 2, lá no percurso 5, que começa aí na página 38, certo? Bom, o percurso 5 tem como título a orientação no espaço geográfico, certo? Como a gente trabalhou esses conceitos, né, o conceito primordial de todos é o de espaço geográfico, né? Nós temos o espaço natural e o espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele espaço que nós vivemos, né? São os bairros, né, as cidades, todos os lugares onde há uma ocupação social do espaço, a gente tem aí um espaço geográfico. Desde os primórdios da humanidade, né, nos primeiros momentos que a humanidade começou a se constituir, começou a se entender como sociedade, surgiu uma necessidade de orientação no espaço geográfico, né? Como assim orientação? Os primeiros grupos, as primeiras tribos, né, elas tinham uma necessidade de se localizar no espaço, se orientar, conseguir se locomover, conseguir deixar pontos estratégicos, pontos que fossem possíveis, né, fazer uma espécie de exploração daquele ambiente em que esses primeiros grupos humanos estavam. Bom, sendo assim, né, esses primeiros grupos humanos desenvolveram aí basicamente algumas técnicas de orientação, saber como se localizar no espaço geográfico, né? E aqui a gente tem algumas técnicas de orientação que são utilizadas inclusive até hoje. Para a gente poder sair, se locomover, né, poder resolver uma coisa em algum outro bairro da cidade, nós precisamos do endereço, né? Então esse endereço, essa localização, ela é feita a partir dessa orientação no espaço geográfico. E essa orientação, ela começou a ser feita há muito tempo, certo? Há muito tempo. Bom, inicialmente, a orientação no espaço geográfico ela era feita com base, né, nos astros. Então, a gente tem aqui, né, o Sol. O Sol foi o primeiro ponto de orientação no espaço geográfico, né, que surgiu nos primórdios da humanidade. E essa orientação, ela se dava por meio de algumas técnicas. Os primeiros filósofos, os primeiros estudiosos começaram a desenvolver. Então, convencionou-se na época, né, a colocar o Sol como um horizonte, como um objetivo de endereço, porque percebeu-se que ele tem uma rota pré-definida. Então, os primeiros estudiosos perceberam através de suas análises que o Sol ele nasce no leste, no oriente, né? Ele nasce no leste, no oriente, e ele se põe a oeste, né, no ocidente. Então o Sol nasce a leste e se põe no oeste, que é no ocidente, certo? Bom, dito isso, pessoal, esses primeiros grupos humanos, e até hoje, né, nós utilizamos uma técnica muito bacana para poder se localizar no espaço geográfico. Essa técnica aí está presente no nosso dia a dia, né, os nossos pais, as pessoas falam muito comumente, né, nessas direções. Então, geralmente a gente fala, eu vou seguir para o norte, então eu vou a sul, eu vou a leste, eu vou a oeste. A nossa própria cidade, vou trazer um exemplo aqui palpável para vocês, nossa própria cidade, ela se divide em zonas, né? Nós temos a zona norte, nós temos a zona sul, nós temos a zona sudeste, nós temos a zona leste, né? Essas zonas são zonas de localização, né, de orientação desse espaço geográfico da cidade aqui de Teresina, né, para trazer um exemplo mais palpável. E como é que essas zonas foram, né, divididas, foram organizadas? Elas foram organizadas basicamente tendo como norteador, como elemento, né, norteador, os pontos cardeais. Esses pontos cardeais eles constituem a rosa dos ventos, né? A rosa dos ventos ela é formada pelos pontos cardeais e pelos pontos colaterais, né?
Um pouco antes da gente dar essas paradas aí, né, quando a gente ainda estava tendo aula presencial, nós chegamos a assistir algumas aulas sobre a rosa dos ventos, sobre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Bom, os pontos cardeais é muito básico, muito simples. Né? Nós temos o norte, nós temos o sul, nós temos o leste e nós temos o oeste. Né? Esses são os 4 pontos cardeais principais. Né? É a partir desse conjunto de pontos que a gente faz toda a localização que vocês imaginarem aí, né? Para se locomover para vários pontos. O próprio sistema de GPS, né? Que está presente aí no celular de vocês, né? Para a gente pedir um aplicativo, um carro por aplicativo, por exemplo, né? Um Uber, um 99, para a gente pedir esses aplicativos eles lidam com o sistema que se originou aqui na Rosa dos Ventos, né? Essa coisinha básica aqui, do norte, do sul, do leste e do oeste, certo? Bom, então como eu vinha falando para vocês, a Rosa dos Ventos ela foi desenvolvida, né, com esse objetivo de conseguir se orientar no espaço, para que os primeiros grupos humanos e a sociedade como um todo pudesse fazer a sua orientação no espaço geográfico. Então, a partir desses pontos cardeais, surgem aí os pontos chamados pontos colaterais. Porque, é claro, começou a observar-se que não era possível se locomover no espaço apenas com esses 4 pontos, né? O norte, o sul, o leste e o oeste. Então, foram desenvolvidos pontos colaterais, ou seja, são pontos que estão relacionados diretamente com os pontos cardeais. Né? Eles são uma sequência, uma continuação. Então, vou até aqui usar o pincel para mostrar para vocês quais são esses pontos colaterais. Né? Pontos cardeais é o padrão, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, a partir desses pontos cardeais foram desenvolvidos os colaterais. A gente tem um aqui, a gente tem outro ponto colateral aqui, temos outro aqui e outro aqui. É esses pontos cardeais e os pontos colaterais que vão formar aquilo que chamamos de Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. Certo? Bom, então, a partir dos pontos cardeais foram desenvolvidos os pontos colaterais. É isso que a gente está frisando a todo momento. Esse ponto colateral, aqui, ó, ele foi chamado de Nordeste, ou NE. Por que Nordeste? Né? Você deve estar se perguntando. Muito simples. É a porção norte, né? Porção norte, e que também está no leste. Ou seja, uma interseção entre esses 2 pontos. O ponto norte e o ponto leste. Então, a gente tem aí o Nordeste. Esse aqui embaixo, né, nós temos uma interseção, um encontro entre o ponto sul, né, o ponto cardeal sul, e o ponto cardeal leste. A gente vai chamar esse ponto colateral de Sudeste. Tem essa sigla aqui, certo? A mesma coisa na outra porção, lá do oeste, também foram desenvolvidos pontos colaterais, né? Aqui, o ponto colateral, né, que se encontra na interseção, né, nessa região entre norte e oeste, é chamado de noroeste. Noroeste, formado pela sigla NO, certo? Noroeste. E por último, mas não menos importante, a gente tem aí um ponto colateral chamado, né, nesse encontro entre o ponto sul e o ponto oeste, nós temos um ponto colateral chamado de sudoeste, certo? Formado aí pela sigla SO. Então, a partir disso, nós conseguimos aí compreender que para poder orientarmos no espaço geográfico, foram desenvolvidos alguns pontos para que a gente pudesse ter, né, essa referência, né, da gente ter essa maneira de poder se encaminhar, essa maneira de poder se direcionar e se organizar dentro do espaço geográfico, né? Então, a gente tem, dentro da concepção da Rosa dos Ventos, os pontos cardeais, os pontos colaterais, ok? Aí, surgem outros pontos, que são chamados pontos subcolaterais. Esses pontos subcolaterais seriam aí a interseção entre os pontos cardeais e os pontos colaterais, certo? Os pontos subcolaterais. Esses 3 grandes pontos aí, eles vão formar juntos aquilo que a gente chama de Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. Esses pontos subcolaterais a gente não vai focar muito agora, né? Até porque no livro a gente não tem muita essência do que seriam os pontos subcolaterais,
mas é só para vocês entenderem que são uma dezena de pontos que surgem além dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. O que é mais importante agora é a gente ter em mente que, para que a gente possa fazer essa orientação no espaço geográfico, a gente tem aí esse direcionamento, né? Essa forma de se direcionar, se localizar no espaço geográfico, formado por pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. Agora é óbvio, pessoal, né, que esses pontos dependem do seu lugar, né, dependem do ponto de referência onde você está. Né? Então, a partir desse momento, eu agora estou em um determinado ponto, em um determinado horizonte. Então, a minha referência ela vai depender justamente dessa minha localização, né? Onde é o meu norte, onde é o meu sul, onde é o meu leste e o meu oeste, certo? Então, isso é uma coisa que a gente vai focar, né, nas próximas aulas, nas próximas etapas, certo? Então, hoje em dia, pessoal, para a gente poder desenvolver essa localização, principalmente em grandes cidades, né, em áreas urbanas, a gente desenvolve uma espécie de mapa mental, né? Esses mapas mentais, eles são uma espécie de pontos de referência, eles são constituídos por pontos de referência, onde a gente vai conseguir fazer mentalmente uma espécie de caminho, de horizonte, de orientação daquele, né, caminho habitual que eu tenho. Então, por exemplo, para você sair de casa e vir para a escola, você faz um trajeto, obviamente, né? Então, você sai da sua casa e aí, para você chegar até a escola, você vai fazer esse trajeto, vai fazer esse caminho. E, ao longo desse caminho, você vai passar por pontos de referência. Esses pontos de referência são simples, né? Pode ser uma padaria, pode ser uma praça, pode ser uma igreja, certo? São pontos que estão ali no espaço geográfico e esses pontos vão nos ajudar a entender, né, onde é que eu devo dobrar, onde é que eu devo seguir, né? É a partir desses pontos de referência que a gente vai desenvolver os mapas mentais, certo? Então, é importante que a gente tenha aí em mente, né, os nossos principais pontos de referência, aqueles pontos que a gente faz no caminho de casa para a escola, para que a gente possa formar e constituir esse mapa mental e, é claro, né, desenvolver aí dentro da nossa cabeça, né, desenvolver formas de chegar aos lugares. Sempre, não esquecendo sempre de utilizar-se dos pontos cardeais, né, norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, né? O nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste, certo? Bom, então essa é a primeira parte aqui dessa nossa aula sobre orientação do espaço geográfico. É uma coisa bem simples, bem básica, bem direta, bem elementar, certo? Então, para que a gente possa passar para outra etapa da nossa aula, nós vamos falar aí de coordenadas geográficas. É uma coisa um pouquinho mais complexa, né?